Olá, saudações do seu contador Leonardo Hoffman. Como eu disse no vídeo anterior, graças a Deus, até que enfim, o governo ele publicou a medida provisória 1045, né, de 2021. Foi publicado no dia 28 de abril de 2021, com as novas medidas, né, com a nova rodada da suspensão e da redução da jornada de trabalho e do salário e do benefício emergencial. Ok? Depois de tanto tempo, né, a última prorrogação do governo foi até dia 31 valeu, né, vamos colocar assim, que valeu até dia 31 de 12 de 2021, que era a data que acabava ali era a questão da pandemia, então estava permitido até essa data. E depois disso não houve nova prorrogação, não houveram novas medidas e foi publicado então agora a nova medida provisória com essas regras que vão valer em 2021, a partir do dia 28 de 4 de 2021, tá? Da suspensão e da redução da jornada de trabalho e do salário. Eu vou apresentar um slide aqui, tá? É uma aula de tudo que saiu, né? Tudo não, quase tudo, os pontos principais ali da medida provisória, tá? O que faz sentido trazer aqui agora. E se você tiver alguma dúvida, pode postar a sua dúvida aqui nos comentários, que eu vou estar respondendo, ou nos comentários, ou respondo de uma forma mais completa em um próximo vídeo. Tá bom? E vou apresentar aqui o slide, então, com as principais medidas. Vou falar aqui dos intermitentes, então tem também tem um slide que eu trouxe aqui do intermitente, tá mais ao final aqui da apresentação. Não são boas notícias, tá? Mas vou falar também do intermitente aqui e dessas regras, né, de aplicação da suspensão e da redução da jornada de trabalho e do salário agora para essa nova rodada de 2021. Tá bom? Então, já aproveita, inscreva-se aqui no canal, né, e ative as notificações para ficar ligado aqui nos novos vídeos que eu postar sobre esse assunto. Ainda vou fazer outros vídeos fazendo o complemento disso. Tem também a medida provisória 1046 com outras medidas trabalhistas, que eu vou gravar um outro vídeo também completo, soltar aqui no canal, provavelmente amanhã. Então acompanhe aqui, ok? Mas vamos lá, né? Vamos lá aqui para a tela, acompanhe comigo aqui na tela. Então tá aí, ó. Medida provisória 1045 de 2021, nova suspensão e redução da jornada de trabalho e do salário. Vamos lá ver então quais são, o que tem aqui dessas medidas. Vamos lá. Primeiro item, né? Redução proporcional de jornada de trabalho e do salário. Então foi autorizado, tanto para redução quanto para suspensão, por até 120 dias, tá? Então pode ser aplicado a suspensão e a redução por até 120 dias. Estou falando um tópico de redução, mas já adiantando a suspensão, né? Também pode ser aplicado por 120 dias. Tem que respeitar aqui o valor do salário hora do empregado, tá? Então a redução, tá? E a redução ela está disponível aqui em três opções: 25%, 50% e 70%. O que significa isso, né? O empregado e o empregador eles podem fazer o acordo para redução da jornada de trabalho do salário. Então, ou seja, o salário vai reduzir proporcionalmente ao tempo de redução da jornada de trabalho, dentro de alguma dessas possibilidades: reduzir 25% do tempo e do salário, reduzir 50% do tempo de trabalho e do salário, ou 70% do tempo de trabalho e do salário. Então essas são as opções regulares que tem na medida provisória. Pode ter algo diferente disso? Pode, só para acordo coletivo, que aí está estabelecido no artigo 11, eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Para os acordos individuais e os acordos direto, mesmo que em grupo com os funcionários,
sem passar por um acordo coletivo com um sindicato, por exemplo, ele só tem essas três opções: 25 de redução, 50 de redução e 70 de redução de jornada de trabalho e do salário. Tá bom? As mesmas que já tinham no ano anterior. No caso de suspensão, também 120 dias, o prazo é no máximo 120 dias. O empregado, tá, ele continua, ele tem todos os benefícios concedidos pelo empregador, né, aos seus funcionários, ele não perde os benefícios. Assim como na redução, né, na redução também ele continua tendo os benefícios, porque ele continua trabalhando um período. Tá? No caso da suspensão, suspendeu integralmente o contrato de trabalho. Essa que é a diferença. No caso da suspensão temporária do contrato de trabalho, o contrato de trabalho ele é suspenso integralmente pelo período acordado com o empregador. Nesse caso, o funcionário ele não vai trabalhar na empresa, nem de forma remota, ele não vai prestar nenhum serviço para a empresa, está suspenso o contrato, ele vai para casa, tá? E ele continua recebendo os benefícios, exceto a questão do salário. O salário ele vai ser remunerado pelo benefício emergencial. Tá? Assim como no caso da redução, lá da redução. No caso da redução, né, que a gente falei aqui, ó, de 25%, 50% e 70%, o governo, esses 25%, se reduzir os 50% do salário da jornada de trabalho, o governo vai pagar esses 50% e o empregador vai pagar os outros 50%. Só que esse 50% que o governo vai pagar tem uma regra específica de pagamento, dependendo do salário da pessoa. Pode não ser o valor integral do salário da pessoa. Tá? E isso eu vou gravar em um outro vídeo específico falando sobre esse assunto. E no caso da suspensão temporária, mesma coisa, o governo vai pagar o salário dentro do limite, dentro das regras de pagamento do benefício emergencial. Tá? E a empresa, esse empregado, ele não vai estar trabalhando na empresa. Tá? O que aconteceu, né, por vezes, eu vi funcionários alegando isso dentro aqui do canal, que a empresa e eles assinaram um contrato de suspensão ou de redução e ele continuou trabalhando integralmente. E foi o governo pagando o benefício emergencial e a empresa não pagando essa parte. Tá? Isso não é correto. Tá? Não pode. Se houver a suspensão, teve a suspensão, o empregado não vai trabalhar. Tá? Se teve a redução, esse período que foi reduzido, o empregado não vai trabalhar na empresa. Ok? Então, aqui continuando a suspensão, o empregado ele é autorizado a contribuir ao INSS como contribuinte facultativo, ou seja, como o contrato ele foi suspenso, esse período de suspensão não conta para o tempo de aposentadoria. Então, ele não conta. Se o empregado quiser que não perder esse prazo, ele pode fazer a contribuição individual. Tá bom? Isso aqui no caso de suspensão. No caso de redução, como parte ele continua trabalhando, a empresa continua contribuindo. Então, ele não perde o tempo, essa contagem de tempo. Okay? Então, isso é o principal da suspensão e da redução da jornada de trabalho e do salário. Na suspensão aqui ainda tem, o empregado não pode exercer qualquer função para o empregador, mesmo de forma remota, que foi o que eu acabei de falar, até coloquei aqui no slide. E a empresa que faturou mais de 4 milhões e 800 em 2019 tem que pagar uma ajuda compensatória mensal de 30% do salário do empregado. Então, no caso da suspensão, se a empresa suspendeu o contrato de trabalho, né, com o funcionário e ela faturou mais de 4 milhões e 800 em 2019, ela tem que pagar uma ajuda compensatória de 30% e o governo vai pagar o benefício emergencial dentro da regra normal do benefício emergencial. É curioso que agora estamos em 2021, não sei se isso foi por falha na atualização da redação ou se eles quiseram fazer isso mesmo. Veio novamente agora falando, faturou mais de 4 milhões e 800 em 2019, considerou a base de 2019, não considerou a base de 2020. Provavelmente, por conta de 2020, teve a questão da pandemia, e várias empresas já foram afetadas com o faturamento reduzido, deve ter sido proposital mesmo de deixar mantido aí esse critério aqui para 2019. Okay?
Então, mas é assim que veio agora em 2021, veio com essa redação também, igual a redação de 2020. Então vamos lá, atenção. Permite o governo, então nessa medida provisória, tem lá a permissão para prorrogação do prazo previsto. Então foi inicialmente aprovado aqui a medida provisória com prazo de 120 dias para aplicação. Mas tem lá um artigo que permite o governo fazer a ampliação desse prazo conforme o regulamento. O que vai acontecer? Durante esse período de 120 dias, essa medida provisória vai passar para aprovação, né, do Congresso, do Senado, para virar lei, e nessa lei pode ser que já esteja previsto de forma mais objetiva esse período que o governo pode prorrogar, sendo que a prorrogação viria por decretos futuros, tá? Vão caminhar aí para ver quando sair a lei, quando a lei for aprovada em função da medida provisória. A medida provisória já está valendo, já pode aplicar a suspensão e a redução a partir do dia 28/4, né, e essa medida provisória vai ter que ser convertida em lei lá no futuro. Pode ser aprovada ou não, ou com alteração. Claro, deve ser aprovada porque está nos moldes do que já foi aprovado anteriormente, mas já pode ser aplicado, tá? Já pode ser aplicada a medida provisória. Quando termina a suspensão ou a redução da jornada de trabalho? Também permaneceu a mesma regra, ela vai terminar com 2 dias do que acontecer primeiro, o fim do prazo com acordo do funcionário, sem renovação, então ao final do prazo do acordo com o funcionário, termina, tá? Ou na data da comunicação do empregador ao empregado sobre o fim dessa medida. Tá? Então, no caso do fim do contrato, é na data do fim do contrato, né? Não tem essa questão de 2 dias. No caso de antecipar, se a empresa ela fez a suspensão e redução por um prazo de 120 dias, mas passou 60 dias, ela comunicou ao funcionário para retornar ao trabalho, né? Essa comunicação tem que ser com 2 dias, tá? Então é para isso que aplica os 2 dias. A diferença aqui é que na lei anterior de 2020 falava que era ao término da pandemia, agora não veio mais esse termo, tá? Porque a lei que falava do período da pandemia era de 31 de dezembro de 2020, então esse item ele veio suprimido aqui. Tá? Então vai terminar quando terminar o período acordado com o funcionário e não havendo prorrogação. Hoje o prazo máximo é de 120 dias, pela medida provisória nova. Ou da comunicação, então, com essa comunicação tem que ser com 2 dias de antecedência para o funcionário. A comunicação quando anteceder aí o término do contrato que foi firmado, né, ou do acordo coletivo, ou da convenção coletiva que foi firmado com o empregado. Tá? Então esse é o prazo. Como a empresa pode formalizar isso com o funcionário? Permaneceu também as mesmas regras anteriores, exceto com relação aos valores aqui, tá? Exceto com relação a esses limites aqui de valores. A formalização, então, ela vai ser por acordo individual, então é um acordo individual escrito com o funcionário, tá? Ou negociação coletiva com os empregados, negociação coletiva dentro da própria empresa com os empregados da empresa, diretamente com os empregados, tá? Seja no acordo coletivo ou individualmente 1 a 1 com o empregado. Quando o funcionário, então quando que pode fazer isso? Quando o funcionário, né, para os que têm salário igual ou menor a 3.300, para os funcionários com curso superior e salário igual ou superior a 12.867,14, ou quando for suspensão do contrato de trabalho, com a redução do contrato de trabalho, com a opção de 25%. Então, lá, em caso de suspensão, na hipótese A aqui e B, suspensão para o funcionário com salário, salário igual ou menor a 3.300, ou concurso superior e salário igual ou superior a 12.867,14. Então pode aplicar a suspensão por acordo individual ou negociação coletiva e pode aplicar a redução em qualquer uma das opções, 25%, 50% e 70% nessas condições aqui, por acordo individual ou negociação coletiva com os próprios funcionários ali da empresa. E no caso da redução, com a opção de 25%, ela está liberada para qualquer situação. Tá? Para qualquer situação. E também qualquer situação pode ser aplicado quando
o acordo de suspensão ou redução não resultar em diminuição do total recebido pelo empregado. Então isso também está liberado. O que significa isso? Que para essa faixa das pessoas que recebem acima de 3.300, de 3.330 tá, 3.330, ou que não se enquadrem aqui nessas opções que eu coloquei aqui também, esse acordo ele tem que ser um acordo um acordo coletivo lá com o sindicato e etc e tal, ok? Então essa é a particularidade. A maioria vai acabar fazendo aí com acordo individual. Nesse caso, o acordo individual, eu tenho um modelo que eu disponibilizei lá no meu site. Esse é o link do site, vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu vou atualizar, tá? Vou atualizar esse acordo aqui com a nova chamada. É só isso que está faltando, tá? Mas já vai estar disponível aqui com a nova lei. Quando eu publicar esse vídeo, já vai estar disponível o acordo atualizado. Aí vocês podem pegar esse acordo individual lá e fazer. Quem tem um acordo anterior, nos mesmos moldes, vai mudar só se você colocou o número da lei ou da medida provisória, tem que alterar isso. Em relação ao artigo 12, tá? Esse acordo individual ele pode ser realizado por qualquer meio físico ou eletrônico eficaz, ou seja, que tenha possibilidade de confirmação. Então não tá limitado que só a assinatura física não. Tá? Então estão permitidos os meios eletrônicos. O governo vai pagar algum complemento para o empregado? É o benefício emergencial. Tá? Então o que é o benefício emergencial? O benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, também chamado de bem. O governo vai fazer um pagamento da parte da redução da jornada de trabalho do salário ou da parte quando for a suspensão, dentro dos critérios específicos, tá? Se a gente pegar, um critério específico e leva em consideração lá o cálculo do seguro-desemprego. Não afeta o seguro-desemprego, não prejudica o seguro-desemprego do funcionário, mas o cálculo do pagamento é similar ao do seguro-desemprego. Isso significa que pode ser que um funcionário ele não receba o valor integral do salário, né? Quanto maior for o salário do empregado, ele não vai receber esse valor integral, porque vai levar em consideração o cálculo do seguro-desemprego. Tá bom? Eu vou fazer um vídeo específico, eu até já fiz, tem um vídeo específico sobre isso lá em 2020, a regra permaneceu a mesma, só os valores talvez tenham que ser atualizados, mas eu vou gravar um outro vídeo específico sobre isso também aqui no canal, então inscreva-se aí no canal e acompanhe os novos vídeos que eu publicar sobre esse assunto. Funcionários que estejam em gozo, benefício de aposentadoria, pode ser suspenso ou reduzido? Pode. Ele pode ter o contrato suspenso ou reduzido, porém é o seguinte, nesse caso o governo ele não vai pagar o benefício emergencial, nem na suspensão, nem na redução, porque não pode ter esse acúmulo de benefícios, tá? Aí o empregado ele pode ter sim esse contrato suspenso ou reduzido, mas quem paga a parte equivalente ao que seria o cálculo do benefício emergencial é a empresa. Tá? Não vai ter essa perda para o funcionário. E no caso das empresas que faturaram mais de 4.800.000 em 2019, além dessa parte do benefício emergencial, também tem que pagar os 30% da ajuda compensatória. Ok? Funcionária grávida pode ter contrato suspenso ou reduzido? Pode ter sim o contrato suspenso ou reduzido, só que quando o funcionário entrar no período de licença maternidade, cessa o contrato de suspensão ou redução e ela entra no período do salário de maternidade. Isso tem que ser comunicado dentro dos termos normais aí pela empresa e a comunicação disso lá para o Ministério do Trabalho também em relação ao benefício emergencial. Tá bom? Nos mesmos moldes do anterior. Empregado doméstico pode ter o contrato reduzido ou suspenso? Sim, pode. Assim como podia em 2020, pode ter contrato suspenso agora em 2021 também. Então também se aplica a empregado doméstico. Uma dúvida que foi muito comum aqui é se empregado de condomínio, tá? Prédios mesmo, prédios de residência ou de salas, né? Se pode ser, aos condomínios pode ser aplicado o contrato reduzido ou suspenso. Pode sim, pode aplicar. Ele é um trabalhador normal de uma pessoa jurídica.
Então pode ter o contrato suspenso ou reduzido. Empregado tem algum tipo de estabilidade no emprego? Sim, não é bem a estabilidade, tá? É uma garantia provisória do emprego. Então, ele tem a garantia provisória do emprego pelo período que ele está suspenso, com contrato suspenso ou reduzido, e por igual período que ele ficou suspenso ou reduzido no retorno ao trabalho. Então, quando ele retornar ao trabalho, ele tem igual período que ele ficou suspenso ou reduzido, ele tem de garantia provisória do emprego. Se a empresa pode demitir nesse período, ela pode fazer demissão sim nesse período, mas ela tem que pagar uma indenização complementar, além das verbas rescisórias normais, ela tem que pagar uma indenização complementar. Eu já fiz um vídeo sobre esse assunto, permaneceu as mesmas regras do passado, mas eu vou fazer um novo vídeo em relação à situação atual, tá bom? O tempo máximo, então isso aqui é importante, tá? O tempo máximo de suspensão e redução somado, se a empresa aplicou primeiro uma suspensão, depois aplicou a redução, ou aplicou o tempo inteiro de 120 dias de suspensão, ou o tempo todo de redução, a soma desse período todo de suspensão e redução é máximo de 120 dias. Tá? Não pode aplicar 120 dias de suspensão e depois mais 120 dias de redução, não. Tá? Não é 240, é 120 na soma. Isso desde que não tenha prorrogação, né? Pode ser que o governo prorrogue mais à frente, mas hoje, para essa medida provisória, são 120 dias, tá bom? É sempre na soma dos dois, caso haja aplicação de uma e depois de outra. Pode aplicar a suspensão ou redução antes apenas aos empregados contratados até... Ah, tá, esse aqui é importante, tá? A suspensão, essa suspensão e redução, essa norma permite suspender ou reduzir os contratos de trabalho e de salário para os empregados contratados até dia 28 de 4 de 2021, que é a publicação da lei, tá? Que é 28 de 4 de 2021. Para quem for contratado depois disso, não pode mais, tá bom? Só para quem foi contratado antes dessa data. Pode aplicar a suspensão ou redução a partir de qual data? Então, a data de publicação da medida provisória foi dia 28, né, do 4. Ele foi assinado dia 27 do 4 e a publicação foi dia 28 do 4. Então, assim, a partir do dia 28 do 4 já é possível fazer a suspensão e redução do contrato. O problema é o seguinte, que na medida provisória, assim como veio anteriormente, o empregado tem que ser comunicado com 2 dias de antecedência ao início da suspensão ou ao início da redução. Nessa situação, como a publicação foi dia 28, né, então 2 dias é 28 e 29. Nessa condição, pressupõe então que o empregado pode ter o contrato suspenso ou reduzido a partir do dia 30, porque tem que ter comunicação pelos 2 dias, né? Não tem jeito de fazer diferente. Você não pode comunicar aí no dia 26 uma coisa que só foi publicada no dia 28, entendeu? Então, o início dos contratos entende-se que seria dia 30 do 4, ok? Então, essa é a interpretação. Muito embora, provavelmente, se julgar lá a partir do dia 28, pode ser que não tenha nenhum problema. Pode ser que não dê problema, mas não é o entendimento aqui, né, já que tem que comunicar com 2 dias de antecedência, então subtende-se que a aplicação você pode comunicar hoje com o funcionário, fazer assinatura com ele, ou fazer o acordo com ele a partir de hoje, mas para início no dia 30 do 4, já que tem que comunicar para ele com 2 dias de antecedência. Okay? Então, né, suposição lógica aqui. Trabalhador intermitente tem direito ao benefício emergencial? Infelizmente não. Infelizmente não tem. Nessa medida provisória não veio a previsão para o trabalhador intermitente, né? Então, o trabalhador intermitente, né, que é aquele que tem um contrato de trabalho intermitente com o empregador e é chamado a trabalhar quando o empregador tem trabalho para ele, dentro das regras do trabalho intermitente. No ano de 2020, ele teve direito a parcelas mensais de R$600, né, durante o período aí que foi permitida a suspensão e a redução.
até 31/12, tiveram parcelas de R$ 600 por mês. Independente se o empregador e ele acordasse ou não suspensão ou redução, não precisaria ter esse acordo. Nessa medida provisória agora não tem previsão, tá? Na verdade tem lá o artigo 6º, ele fala que o empregado com contrato de trabalho intermitente não faz jus ao benefício emergencial, né? Lá conforme o inciso 5º. Então isso está falado no inciso 5º, artigo 6º. Então está bem claro. Então, infelizmente, essa é a má notícia aí para os trabalhadores intermitentes, tá bom? Então não tem direito. Então essas foram as principais questões aqui que eu queria trazer nesse vídeo, os principais pontos. A medida provisória tem outros pontos lá específicos, né? Mas esses são os pontos principais aí para fazer a aplicação da suspensão e da redução do contrato de trabalho do salário. Está muito similar ao que veio anteriormente, né? Aí, talvez a questão de alguns valores que estão atualizados, e da data de aplicação, prazo e tal, mas a forma operante, aí quem já operou com ele em 2020, a forma de comunicação para o governo vai funcionar da mesma forma, a forma de recebimento, né? O empregado que firmar esse acordo de suspensão e redução, ele vai receber quanto? 30 dias depois da data e do início do contrato, desde que a empresa faça a comunicação dentro do prazo de 10 dias. Tá? Então essas regras operacionais continuam da mesma forma, assim como a regra de recebimento. Como que vai ser recebido isso? Vai ter que ser indicado uma conta bancária de poupança ou conta corrente, não pode conta salário. Se o empregado não tem a conta de poupança ou conta corrente, se não for indicado ou for indicada uma conta que não é permitida, que está inválida, vai abrir uma conta, uma corrente digital, vai abrir uma conta digital, poupança, né? Vai abrir uma conta digital provavelmente na Caixa Econômica e no Banco do Brasil, como aconteceu anteriormente. Tá? Obviamente quem já tem deve acabar caindo nessa mesma conta, provavelmente, se a conta estiver ativa ainda, não creio que devem abrir outra, mas essa forma operante ela continuou a mesma. Tá bom? E eu vou trazer mais detalhes aqui, à medida que tiver dúvidas aqui no canal. Então, se você tem dúvida, posta sua dúvida aqui nos comentários do vídeo. Eu vou estar lendo, vou estar respondendo. Eu não consigo responder a todos, mas eu vou ver as perguntas, as dúvidas e posso trazer isso aqui em novos vídeos futuramente, tá? Aqui no canal, ok? Compartilha aí, né, para as pessoas que têm interesse nesse assunto. Uma boa notícia aqui, né, que teve agora, essa nova rodada de suspensão e de redução do jornal de trabalho e salário, que muitas empresas estão precisando disso. Então, veio, apesar de ter demorado, antes tarde do que nunca, né? Ainda assim está em bom momento. Tá bom? Obrigado por ficar comigo aqui até o final. Um grande abraço, seu contador Leonardo Hoffman, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!